Boa noite. Vamos falar sobre biorremediação e fitorremediação de corpos d'água com o uso de macrófitas. Somos o grupo formado pela Carolina Magalhães, por mim, Gleidson Duarte, Joyce Garcia, Juliana de Castro, Kalena Lima, Luana Paixão e Pietro Prevato. Aqui podemos observar alguns dos tópicos que vão ser abordados no decorrer da apresentação. Introdução. Biorremediação é o uso de processos biológicos para degradar, transformar e remover contaminantes de uma matriz ambiental, como água ou solo. É um processo que ocorre naturalmente pela ação de bactérias, fungos e plantas, onde os processos metabólicos desses organismos são capazes de utilizar esses contaminantes como fonte de carbono e energia. Já a fitorremediação utiliza plantas para diminuir os poluentes que estão presentes no meio ambiente. Trata-se de uma técnica que, após a realização de estudos em diversas regiões poluídas, com a presença das plantas, aos poucos foram apresentando queda na quantidade daqueles determinados contaminantes que estão presentes no meio. Os estudos com plantas fitorremediadoras podem levar à utilização de espécies que apresentam eficácia para remover os contaminantes de um corpo d'água. Essas plantas com potencial fitorremediadoras são capazes de extrair o contaminante in situ e armazená-lo para posterior tratamento, ou podem também metabolizá-lo e transformá-lo em substâncias menos tóxicas ou até mesmo inofensivas. As macrófitas aquáticas são plantas que têm alta capacidade de retenção de matéria orgânica e remoção de nutrientes. Essas plantas são capazes de acumular nos seus tecidos, através de fitorremediação, elevadas concentrações de metais. Devido às diferentes características de macrófitas, elas são classificadas quanto ao seu grau de adaptação no meio aquático, como podemos observar na imagem ao lado. As macrófitas emersas, com folhas flutuantes, submersas livres, submersas enraizadas ou flutuantes. A estrutura física das macrófitas aquáticas é capaz de fixar partículas finas e micro-organismos, visto que contribui para a redução de carga orgânica no meio ambiente. As wetlands são sistemas projetados e construídos com substratos de vegetação emergentes e submergentes que simulam alagados naturais. O sistema de wetlands, com o uso de macrófitas, tem sido uma eficiente alternativa para o tratamento de águas residuárias, uma vez que são reduzidos o custo e impacto ambiental, além de ser de fácil operação e manutenção, as vantagens das plantas aquáticas no tratamento de efluentes, em comparação ao filtro convencional, que são a estética, agindo como biofiltro de odor, possibilitando a instalação próxima à comunidade, e o tratamento aeróbio e anaeróbio do efluente, retirando os sólidos de suspensão, visando aproveitar os benefícios oriundos desses ambientes naturais no tratamento de poluentes e gestão de recursos hídricos. Como podemos observar na imagem ao lado, wetland e jardim filtrante. No que diz respeito aos objetivos, podemos destacá-los entre geral e específicos. O primeiro diz respeito ao levantamento bibliográfico a partir da metodologia de revisão sistemática da fitorremediação de águas contaminadas no Brasil, apresentando métodos de ação e atuação de macrófitas aquáticas capazes de reduzir ou eliminar resíduos e contaminantes dos corpos hídricos. Já os específicos estão relacionados em pontuar resultados relevantes da pesquisa científica acerca da fitorremediação, a fim de contribuir para futuras discussões, além de apresentar a atuação de principais espécies de plantas aquáticas utilizadas na fitorremediação, agrupadas por seus respectivos biótipos. Bom, a metodologia do trabalho consistiu em realizar uma revisão sistemática a partir de pesquisas que foram coletadas para uma discussão teórica entre o grupo, utilizando autores, literatura, artigos publicados, mas buscando filtrar, analisar e escrever sobre o tema por meio de pontos importantes a serem discutidos. Essa pesquisa se deu pela busca de termos como fitorremediação, macrófitas aquáticas, plantas aquáticas, tratamentos de esgoto, entre outros. A partir da revisão, foi realizado um estudo de caso da ETE de Araruama para uma maior compreensão do tema de forma prática, a partir da pesquisa de campo realizada pela participante do grupo Juliana, onde foi realizada a visita ao local em 2019, o estudo da estação através de vídeos do YouTube e através do catálogo Fauna e Flora da Estação de Tratamento de Água e Esgoto de Araruama, que a própria estação disponibilizou. No próximo slide, a Luana irá falar sobre os métodos de fitorremediação. Falando sobre os resultados encontrados nos artigos que o grupo escolheu, nós percebemos que a maioria das pesquisas sobre fitorremediação indicaram que as macrófitas possuem diferentes capacidades para acumulação de diferentes poluentes. Um ponto importante a ser abordado também foi sobre a avaliação da biomassa como o primeiro procedimento quando se deseja avaliar o papel das macrófitas no ecossistema aquático.
É através desse estudo da biomassa que nós conseguimos definir o período de crescimento, avaliar os estoques de nutrientes, inferir o fluxo de energia e a reciclagem de nutrientes das macrófitas, o que nos mostra que a capacidade de produção de grande quantidade de biomassa é uma característica muito importante quando se busca uma espécie fitorremediadora, mesmo em altos níveis de contaminação aquática. A produção de biomassa das macrófitas também pode ser proporcional às condições nutricionais e climáticas a quais elas estão expostas, como, por exemplo, temperatura, radiação solar e disponibilidade de nutrientes. Em alguns artigos selecionados, pode-se observar que as espécies classificadas como emersas e flutuantes mostraram mais alta produtividade quando comparada às classificadas como submersas e com folhas flutuantes, por exemplo. No estudo de Whiteman e Room, de 1991, eles mostraram também que as macrófitas podem apresentar alta tolerância a amplitudes térmicas. Além disso, a qualidade nutricional do efluente também pode influenciar no desempenho das macrófitas, como, por exemplo, altos teores de fósforo e nitrogênio proporcionaram à espécie S. molesta o dobro de biomassa produzida em 2,7 dias. Pode-se observar também que as ações antrópicas, como a produção de efluentes orgânicos, podem promover maior produção de macrófitas nos ecossistemas, causando desequilíbrio nutricional e o seu crescimento excessivo devido à sua rápida infestação, sendo necessário, então, retirá-las periodicamente, já que, sob certas circunstâncias, elas podem crescer de maneira desordenada. Quando em altos níveis de infestação, as macrófitas podem entrar pela tomada d'água e prejudicar a produção de energia, além de impedir a navegação e recreação. A irrigação e o abastecimento também são afetados. Essas plantas ainda contribuem para a eutrofização dos corpos d'água quando geram alta concentração de matéria orgânica, causando prejuízos à biota aquática. Além disso, esses vegetais podem ter um limite de absorção, em que, ao invés de realizarem a fitorremediação, eles acabam por liberar os elementos já absorvidos para a água novamente. Mas, tendo em vista o importante papel ecológico das plantas aquáticas, uma parcela de suas populações deve sempre ser mantida no sentido de preservar os benefícios ecológicos decorrentes da sua presença. Então, mesmo que em algumas situações o manejo das macrófitas seja necessário no sentido de reduzir uma parcela das suas populações, em outros casos, o manejo deve ser utilizado para estimular a colonização e o incremento dessa vegetação. Isso nos mostra que a manutenção da qualidade da água é essencial para as atividades de cultivo de organismos aquáticos, e que a fitorremediação com plantas aquáticas deve ser mais estudada e aprimorada, servindo para a elaboração de ações de planejamento ambiental com o uso destes micro-organismos. Então, eu vou falar um pouco dos métodos de fitorremediação. Como já foi dito, a fitorremediação é uma técnica de biorremediação que é feita in situ e é empregada para o controle de diversos poluentes, como hidrocarbonetos, compostos organoclorados, metais pesados, entre outros. Seu baixo custo de investimento e operação e baixos níveis de degradação e estabilização da área a ser descontaminada são algumas de suas vantagens. Para a remoção de compostos tóxicos, ocorrem diversos processos, como a modificação de propriedades físicas e químicas do meio contaminado, aumento das concentrações de carbono orgânico, aeração pela liberação de oxigênio, e, no caso dos solos, há um aumento da porosidade das camadas superiores, além da interceptação e retardo do movimento dos poluentes. Além disso, existem alguns fatores limitantes, que afetam a captura e distribuição dos poluentes nas plantas, sendo eles as propriedades físicas e químicas dos mesmos, como sua solubilidade em água, pressão de vapor, peso molecular, etc. As características ambientais, como a temperatura, pH, teor de matéria orgânica, entre outros, e a característica das plantas, das espécies, como o tipo de sistema radicular, tipo de enzimas envolvidos e mecanismos específicos e taxas de transpiração. Agora eu vou falar um pouco dos mecanismos usados pelas espécies. O primeiro deles é a fitodegradação, que é a quebra de contaminantes, principalmente orgânicos, capturados através de processos metabólicos, ou externamente à planta, através do efeito de compostos, enzimas e cofatores enzimáticos produzidos e excretados pelas mesmas. Os principais mecanismos envolvidos nesse processo são a captura e metabolismo vegetal. A risofiltração baseia-se no conceito da concentração e absorção de metais nas raízes das plantas e é aplicada na remediação de ambientes aquáticos. A fitovolatização é a capacidade das plantas em absorver e transpirar grandes volumes de água,
Pode ser empregado para o controle da dispersão ou remoção de um poluente da água ou solo. Durante a transpiração, as plantas convertem um contaminante orgânico ou inorgânico solúvel a formas voláteis, removendo do solo ou da água, ou seja, o contaminante é capturado e eliminado por transpiração. Em seguida, temos a fitoextração, que ocorre quando a planta apresenta a capacidade de acumular os contaminantes em sua parte aérea, sem, no entanto, degradá-los. Nesse processo, as espécies são plantadas e posteriormente colhidas, com o intuito de deixar o local livre de contaminantes. Em seguida, temos a fitoacumulação, que ocorre quando as plantas possuem a capacidade de acumular esses contaminantes na biomassa, tanto na parte aérea quanto nas raízes. Nesse caso, a extração torna-se mais difícil, uma vez que extrair as folhas apresenta-se de uma forma mais fácil do que as raízes, né? Tem também a fitoestabilização, que minimiza a migração de contaminantes nos solos, já que a redução do transporte do contaminante através da adsorção, ou seja, a técnica reduz a biodisponibilidade de poluentes no ambiente. Agora eu vou falar um pouco das macrófitas, né? É muito importante que essa parte escolher bem as espécies, porque como vocês viram, cada uma vai ter um processo. Então é necessário alinhar a espécie ao meio. Existem 2 métodos mais comuns, né, para se conhecer quais espécies seriam as melhores para remediar um determinado poluente ou grupo de poluentes. O primeiro deles é baseado em testar várias espécies e suas capacidades para remover. Em contrapartida, o segundo método busca investigar as plantas que ocorrem naturalmente em ambientes poluídos. Esse acaba sendo mais vantajoso, né, porque é a possibilidade de conservar um amplo número de ecossistemas e não introduzir novas espécies nos mesmos. Mas para essa tecnologia do uso de macrófitas se tornar eficiente e economicamente viável, as espécies precisam apresentar algumas características, como rápido crescimento, elevada produção de biomassa, sistemas radiculares extensos, ser fácil manejo e poda, tolerar e acumular certa concentração de materiais traços em partes que possam ser colhidas. Aqui do lado tem alguns esquemas das wetlands e como elas funcionam. Tem vários tipos de escoamento, né? O subsuperficial, o superficial e o vertical. Eu acho interessante trazer que as wetlands já têm sido usados como meios receptores de efluentes desde quando os esgotos começaram a ser coletados, né? Cerca de mais de 100 anos atrás. E na maioria deles é utilizado macrófitas emergentes. Nós vamos apresentar um estudo de caso da Estação de Tratamento de Esgoto Ponte dos Leites, que utiliza plantas macrófitas para o tratamento do esgoto. Ela está localizada no município de Araruama, Rio de Janeiro, e trata os esgotos dos municípios de Araruama, Saquarema e Silva Jardim. Foi inaugurado em 2005 e seu sistema wetland em 2009, possui uma área de 6,8 hectares e tem capacidade de tratamento de 200 litros por segundo. Aqui nós trazemos uma foto de cima, né, que dá para ver que ela possui uma área bem grande, um esquema de funcionamento da ETE. Ela possui o tratamento preliminar, que é o gradeamento, o tratamento primário e secundário, que são as lagoas de aeração e sedimentação, e o tratamento terciário, que é onde utiliza plantas macrófitas para a fitorremediação do efluente. Aqui eu trago uma foto da lagoa de sedimentação, que utiliza a planta Salvinia auriculata para o tratamento do efluente. Aqui uma foto da estação Wetland Norte, que utiliza os papiros para o tratamento. Uma outra foto. E aqui o efluente da estação, né, que daqui já é direcionado para o corpo lagunar, que no caso é a lagoa de Araruama, onde se após o tratamento. A estação, então, utiliza o tratamento biológico e a fitorremediação para o tratamento do esgoto. Então, é todo natural e sem adição de produtos químicos. Por isso, a estação ela tem um menor custo quando comparada a uma estação convencional. O seu gasto com energia elétrica também é menor, é cerca de 200% menor que uma estação convencional. Os seus gastos estão mais em manutenção da estação, que é preciso fazer a poda do material,
para que o efluente continue sendo tratado de forma correta. Ao final do processo, o efluente ele pode ser lançado em corpo lagunar, que no caso é a Lagoa de Araruama. O reaproveitamento dos insumos da estação é feito através de doação para cooperativas de artesanato. O material de poda ele é doado para essas cooperativas, elas trabalham ele e depois vendem em forma de porta-caneta, jogos americanos e etc. Cerca de 90% do material da poda é utilizado para a produção de adubo orgânico por meio de compostagem, que é feito dentro da estação mesmo. Uma empresa atua dentro da estação fazendo a compostagem. Isso gera cerca de 60% de economia para a empresa, porque ela não precisa comprar insumos, e cerca de R$ 260 por tonelada de economia para a estação, que não precisa descartar esse material. A estação ela também está aberta para convênios com universidades e empresas que queiram desenvolver pesquisas no local. Chegamos, então, à conclusão de que um método sustentável de tratamento de efluentes domésticos, utilizado na estação de Wetland Ponte dos Leites, se apresenta como uma excelente alternativa, visto que, além do menor custo, seus subprodutos são capazes de auxiliar na geração de renda para famílias carentes da região. E, ambientalmente, as vantagens também são inúmeras, como, por exemplo, a conservação da biodiversidade, de ecossistemas marinhos e terrestres, a diminuição do aquecimento global e o aumento da fixação de CO2. E com tudo isso que foi apresentado, ressaltamos que a implementação de uma estação de wetland é a melhor alternativa para o tratamento de efluentes. Aqui estão nossas referências e muito obrigada.